Boa noite, Ricardo. Boa noite. Era previsível ou é uma surpresa esta detenção de Armando Vara para interrogatório no âmbito da Operação Marquês? Bem, é uma surpresa no sentido em que não tinha uma relação direta com a Operação Marquês, pelo menos no início, embora a verdade é que nas últimas semanas, no último mês e meio, a partir do momento em que a Operação Marquês passou a estar ligada ao empreendimento turístico e imobiliário de Valdelobo, aí sim podia começar a haver uma ligação a Armando Vara, que é aquilo que se consuma hoje. Porque é que existe esta relação e embora nós não conheçamos o processo em profundidade, é fácil fazer esta dedução, porque Armando Vara, enquanto administrador da Caixa Geral de Depósitos, foi ele que decidiu o investimento e o financiamento que a Caixa Geral de Depósitos fez ao projeto de Valdelobo, neste caso, portanto, numa dupla condição, simultaneamente como acionista, tomando 25% de um consórcio que tomou conta do projeto de Valdelobo, que é um projeto muito antigo, mas que depois foi alargado nos últimos anos, e também com um financiamento muito volumoso a esse mesmo investimento. Esse investimento veio a revelar-se como uma das decisões mais ruinosas da Caixa Geral de Depósitos, com prejuízos de muitas dezenas de milhões de euros. Ainda não se sabe, porque a conta final não está apurada, porque a Caixa ainda lá está dentro, ainda financia e vão sendo, pouco e pouco, vendidos alguns ativos. Agora, há aqui uma coisa, enfim, que não é completamente fácil de explicar. Esta decisão de investimento da Caixa Geral de Depósitos remonta a 2006, portanto há 9 anos, é há muito tempo, que foi um investimento ruinoso, não há qualquer dúvida sobre isso, mas temos que também ser frios e perceber que nessa altura muitos bancos, para não dizer todos os bancos portugueses, e não só os que operam em Portugal, fizeram investimentos ruinosos, quer em imobiliário, quer em turismo, quer nas duas coisas em simultâneo, como é o caso de Valdelobo. Como é que isto depois fica ligado à Operação Marquês? Aquilo que se sabe também, e que isso já é público, e já foi escrito, nomeadamente no Expresso, não só já escrevemos, como já entrevistámos os protagonistas dessa história, é que depois aparece, lembras-te seguramente, Augusto, há um momento em que aparece, em que se percebe que chegou à conta, ou chegaram à conta de Carlos Santos Silva, na Suíça, há uma conta na Suíça, 14 milhões de euros vindos mais ou menos de Valdelobo, ou seja, quando digo mais ou menos é 12 milhões de Hélder Batalha, um luso-angolano que é um dos acionistas da Escom, a ex-trader do grupo Espírito Santo, mas da qual Hélder Batalha era sócio. Hélder Batalha também era sócio, com aliás outros administradores da Escom e sócios da Escom, sócio em Valdelobo. E há 12 milhões de euros que saem diretamente de uma conta de Hélder Batalha para a conta de um responsável do Grupo Lena e depois transitam para a conta de Carlos Santos Silva. E também, em paralelo, há 2 milhões de euros que saem de um cidadão holandês, de um empresário holandês que comprou uma casa em Valdelobo e que também transferiu, nessa mesma altura, 2 milhões de euros para Joaquim Barroca, do Grupo Lena, e depois para Carlos Santos Silva. Foi aí que nasceu a ligação, pelo menos do ponto de vista da investigação, de Valdelobo à Operação Marquês e ao caso José Sócrates. Já foi constituído o arguido há cerca de 3 semanas Diogo Gaspar Ferreira, que é o administrador executivo de Valdelobo. Ele deu nessa mesma semana uma entrevista ao Expresso em que explicou que não fazia nenhum sentido o tipo de relação que estava a ser feito, e nomeadamente a ideia de que poderia haver alguma corrupção no processo de Valdelobo e do alargamento de Valdelobo, chamado Valdelobo 2, mas também se sabe que na semana passada a investigação esteve durante um dia na Câmara Municipal de Lolé a recolher documentos, e hoje então vai a uma série de sociedades, passa o dia também todo na Caixa Geral de Depósitos, é uma informação que o Expresso já avançou há pouco, e depois finalmente detém para interrogatório Armando Vara. É óbvio que para a investigação fazer todos estes passos é porque presumo que haja aqui uma ligação forte entre todos estes intervenientes. Agora, não deixa de ser um pouco complexo
perceber como é que pode haver corrupção numa decisão desta natureza, visto que a autorização para a construção de Val de Lobo 2 era muito, muito antiga, foi feita ainda, para perceberes a distância que estamos a falar, nos governos de Cavaco Silva, quando Valente Oliveira era ministro, portanto estamos a falar de há muitos, muitos anos, e depois aquilo que apareceu como eventuais suspeitas da investigação, que é a maneira como foi aprovado o PROTAL, que é o Plano Regional de Ordenamento do Território, neste caso do Algarve, não foi muito diferente dos outros PROTs, os outros planos de ordenamento do país, e portanto, além de que normalmente as entidades privadas não intervêm nem podem opor-se aos PROTs, os PROTs só podem ser oponíveis por entidades públicas e normalmente quando há corrupção costuma ser na elaboração dos PDMs. É portanto ainda um caso muito complexo agora e para terminar esta intervenção é absolutamente claro que aquilo que leva hoje Armando Vara a ser detido por interrogatório é as suas decisões enquanto administrador da Caixa Geral de Depósito e responsável por uma decisão que se veio a revelar absolutamente ruinosa para o Banco Público de investir diretamente e de também financiar Val de Lobo, quando o mercado imobiliário acabou por ter uma bolha a arrebentar muito pouco depois e o turismo também, e a Caixa ainda hoje arca com prejuízos muito, muito altos, muito elevados, por causa dessa decisão de Armando Vara tomada em 2006. Deixa-me perguntar-te, Ricardo, Vara é muito próximo de Sócrates, são amigos pessoais, vamos ver o que sai do interrogatório de amanhã, mas este suposto envolvimento na Operação Marquês vem ou não dar uma outra dimensão, ampliar este caso? Bem, vem naturalmente ampliar o caso, isso é evidente, a partir do momento em que há mais arguídos, digamos que há pouco, quando foi, por exemplo, constituído arguído o administrador de Val de Lobo, o caso alargou, não era uma figura pública e, portanto, aqui não teve... Não refiro numericamente, refiro-me ao facto de haver, para além de um primeiro-ministro, também como suspeito um antigo ministro socialista. Neste caso, eu não faço essa ligação por uma razão muito simples. Armando Vara já não é ministro há muitos, muitos anos, ele deixou de ser ministro, repare, ele nunca foi ministro do José Sócrates, convém que as pessoas se lembrem e passem estes passos todos, porque muitas vezes quando se mistura, as pessoas já não se lembram, não têm a memória deste tipo de situações. Armando Vara deixou de ser ministro durante o governo de António Guterres, quando era ministro da administração interna e caiu na sequência de uma polémica à volta de uma fundação para a prevenção rodoviária, estás seguramente lembrado disso, e de uma polémica muito grande em que António Guterres ainda o defendeu até ao último minuto no Parlamento e depois foi o Presidente da República, Jorge Sampaio, que exigiu a demissão de Armando Vara e António Guterres teve que, enfim, entregar a cabeça de Vara numa bandeja na Presidência da República. Vara nunca perdoou Jorge Sampaio, isto para explicar que as questões não são tão simples assim. Aliás, quando Jorge Sampaio se recandidatou a Presidente da República e fez campanha em Bragança, que é o distrito de Armando Vara, onde ele tinha muito peso dentro da máquina do Partido Socialista, todos os sítios por onde Jorge Sampaio passava ficavam literalmente vazios, porque Armando Vara não deixava ninguém do Partido Socialista fazer campanha ao lado de Jorge Sampaio. Só estou a dizer isto porquê? Porque desde então Vara afastou-se da política, teve obviamente muitas relações políticas, é muito amigo de muita gente do Partido Socialista, é um amigo muito, muito próximo de José Sócrates, mas toda a sua carreira passou a ser feita na área empresarial, e nomeadamente bancária. E é aqui que toca neste caso. Primeiro, Vara foi administrador da Caixa Geral de Depósitos, onde tinha muito poder na área de crédito e muitos créditos, enfim, ruinosos e mesmo dramáticos para a Caixa foram aprovados nessa altura, naturalmente não só por Vara, por um Conselho de Administração do qual o Presidente era Carlos Santos Ferreira, e convém lembrar, Augusto, que depois disso, Carlos Santos Ferreira a seguir transitou para Presidente do BCP, levando com ele, aliás, Armando Vara naquilo que foi, enfim, há muitos intervenientes nessa história, desde Jardim Gonçalves a Filipe Pinhal, foi quem foi, enfim, de alguma forma deposto, foram os depostos, e depois também de quem tomou a decisão, quem foram os acionistas que tomaram a decisão de, na altura, quase isto ficou como uma tomada de assalto do BCP por parte da administração da Caixa Geral de Depósitos. Depois Vara acabou por cair
também na administração da Caixa Geral de Depósitos, quando foi envolvido no processo Face Oculta. Há pouco a Marisa lembrava que no processo Face Oculta havia muitas escutas de conversas entre Armando Vara e José Sócrates, mas convém lembrar que essas escutas não foram consideradas válidas para o processo, numa decisão muito polémica do então Procurador-Geral da República e do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, mas a verdade é que essas escutas não foram consideradas válidas para o processo Face Oculta. No caso Face Oculta, que já decorre, portanto, muitos anos depois de Vara ter deixado de ser ministro, eu não me lembro exatamente do ano em que Vara deixa de ser ministro, mas é seguramente, eu penso que é ainda antes de 1999, o primeiro governo Guterres é de 95 a 99 e o segundo 99 a 2001, 2002, eu não tenho a certeza, mas eu acho que tudo se passa ainda no primeiro governo de António Guterres, e portanto só para vermos que já estamos a falar numa grande decalagem em relação à relação política direta. A verdade é que depois, enquanto administrador bancário, sobretudo na Caixa, mas depois também no BCP, Armando Vara acabou por ter fortíssimas relações políticas e como pessoa responsável, uma das pessoas responsáveis pelo crédito, acabou por ter muita relação com governos, porque sabemos todos o que é que se passava nessas alturas, ainda o ano passado vimos com a queda do BES o que é que acontecia, que havia muita decisão de crédito que passava por uma esfera política e é isso que provavelmente ligará, neste caso, Armando Vara José Sócrates. Armando Vara era até agora, mais recentemente, administrador da Camargo Correia, uma empresa brasileira, uma grande construtora civil brasileira, e era responsável pelos investimentos dessa empresa em África, fruto das suas boas relações, nomeadamente com governos e com empresários africanos, nomeadamente nos Palopes, mas, portanto, isto para dizer que a sua trajetória política não existe de facto há muitos anos, a não ser, e isso não deixa de ser muito relevante, nas suas passagens pelas duas administrações do único banco, do grande banco público, a Caixa Geral de Depósitos, e também do BCP, numa fase em que essa administração era altamente politizada. Antes de fecharmos, Ricardo, e muito rapidamente dizer que ultimamente se tem ouvido muito que o tempo da justiça é o da justiça, o da política é o da política, mas neste caso, olhando para o calendário, é impossível ignorar que estamos a 3 meses de eleições. Estas novas suspeitas vão ter um inevitável impacto na campanha eleitoral. Sim, o caso Sócrates como um todo vai ter impacto na campanha eleitoral. Isso não há nada a fazer, já tem, já teve e provavelmente continuará a ter. Ninguém sabe ao certo quando é que a acusação está pronta. Normalmente a Justiça leva os prazos mais ou menos até ao fim, sobretudo num caso como este, será normal que o faça para que a acusação seja uma acusação muito sólida. O prazo final é em novembro. Agora, o Procurador pode decidir fazê-lo antes, pode fazer em setembro, pode fazer em outubro. O que esta detenção mostra é que aquela ideia que chegou a perpassar e, aliás, a ser dita por alguns comentadores, nomeadamente aqui na SIC, de que a acusação estava pronta, não é verdade, como se vê agora. Ninguém tem uma acusação pronta quando ainda está a fazer buscas, interrogatórios e detenções. E, portanto, o que isto quer dizer hoje é que o caso ainda vai durar algum tempo. Aliás, se olhares para trás, verás que o caso de Val do Lobo, a entrada de Val do Lobo neste processo da Operação Marquês é muito recente. A Operação Marquês começa para nós publicamente em novembro com a detenção de José Sócrates, mas aquilo que se soube na altura e que é público e oficial é que as escutas ao ex-primeiro-ministro já tinham pelo menos 11 meses e, portanto, nós estamos a falar de 11 meses até novembro e todos os meses que decorrem até agora. E só nesta fase, portanto, ao fim de 11 meses, mais todos os meses que decorrem de novembro até agora, é que houve, por exemplo, estas buscas a semana passada na Câmara Municipal de Loulé e hoje nestas empresas todas, na residência, nomeadamente de Armando Vara e na Caixa Geral de Depósitos. Ou seja, se a investigação só agora é que chegou a isto, é praticamente impossível alguém conseguir deduzir que a acusação está praticamente pronta. Agora, se é antes de umas eleições, que tanto podem ser a 27 de setembro como a 4 de outubro, ou se é depois, não sei. Eu inclinar-me para dizer que a acusação tendencialmente será posterior a isso, muito próxima do limite do prazo, porque é esse que é normalmente o padrão do Ministério Público. Mas este caso não tem que ser padrão. Em relação às consequências políticas, sinceramente, e é a minha opinião, eu acho que o caso de Armando Vara não vem acrescentar especialmente grande coisa. Armando Vara é muito ligado a José Sócrates, não tinha uma relação já muito próxima com o Partido Socialista nos últimos tempos, no sentido da atividade interna, além de que, enfim, não há nada mais importante do que José Sócrates estar detido. É um
um ex-primeiro-ministro, um ex-líder do Partido Socialista, a única pessoa que na vida deu ao Partido Socialista uma maioria absoluta e uma pessoa que tem ainda uma marca muito forte dentro do partido e muitos seguidores. Esse não é nem de perto nem de longe o caso de Armando Vara e, portanto, acho que aquilo que mais assusta seguramente o Partido Socialista são duas coisas. Uma acusação antes das eleições, duas, a possibilidade eventual de a investigação apanhar algumas pessoas que tenham feito parte de governos de José Sócrates, ou seja, em tempos muito mais recentes. Isso sim seria uma bomba para o Partido Socialista, não um caso que de alguma forma é retroativo e, repito, este caso da decisão de investimento ruinoso da Caixa Geral de Depósitos em Val do Lobo é de 2006, portanto, início do governo de José Sócrates, quando o Armando Vara já tinha deixado a política há bastante tempo, era administrador da Caixa Geral de Depósitos e depois ainda transitou, numa transição muito polémica, para o BCP e, portanto, já é, se quisermos, uma relação entre a política e a banca, não na política clássica. Análise de Ricardo Costa, a detenção para interrogatório de Armando Vara. Ele vai ser ouvido esta sexta-feira para interrogatório. Relembro que, já confirmado pela Procuradoria-Geral da República, o ex-ministro socialista é suspeito de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais.